Olá pessoal, tudo bem? A trombose é uma doença que assombra muitas pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre o que é exatamente a trombose venosa profunda. Eu sou a doutora Nayara, sou médica cirurgiã vascular e endovascular, sou formada pela USP. Convido vocês para se inscreverem aqui no canal, se ainda não se inscreveram, ativarem o sininho, me seguirem lá no Instagram para acompanharem sempre as atualizações e os vídeos sobre a saúde vascular. A trombose venosa profunda, popularmente conhecida como trombose, é a formação de coágulos dentro das veias profundas da perna, do braço ou até mesmo das veias intraabdominais. Mais de 80% dos casos de trombose ocorrem nas veias profundas dos membros inferiores, ou seja, das pernas. Lembrando que as veias profundas são aquelas veias que estão junto com a musculatura, ou seja, abaixo da face muscular, e são responsáveis por 85% do retorno venoso em direção ao coração. Este coágulo que se forma dentro da veia causa uma obstrução ao fluxo sanguíneo, gerando consequências ao sistema circulatório venoso. E por que acontece a trombose venosa? Fisiologicamente, a trombose venosa profunda acontece pela combinação de dois ou mais dos seguintes fatores: fluxo sanguíneo lento através de uma veia, uma tendência do sangue coagular rapidamente, às vezes é uma condição hereditária, ou uma irritação, inflamação ou algum tipo de dano à parede interna da veia que propicia a formação de coágulos locais. E quais são os fatores de risco para se ter uma trombose? Se você tem uma ou mais dessas condições que eu vou falar a seguir, você deve ficar atento. Um dos principais fatores de risco para a trombose venosa é a imobilização, ou seja, após alguma cirurgia ou por um problema ortopédico que o paciente precisa ficar imobilizado, pessoas acamadas ou até mesmo ficar muito tempo na mesma posição, como por exemplo em viagens longas de avião. Pessoas fumantes têm maior risco, mulheres que tomam anticoncepcionais orais ou reposição hormonal, fatores hereditários como trombofilias, que são alterações genéticas que acabam propiciando a formação de coágulos dentro das veias, sobrepeso e obesidade também são fatores de risco, sedentarismo e histórico de trombose prévia, ou seja, se você já teve uma trombose e foi tratada, o seu risco é um pouco maior de desenvolver uma segunda trombose. Outros fatores de risco são alguns tipos de câncer, presença de varizes de membros inferiores e presença de catéteres venosos centrais que são utilizados por longo prazo, pois é um corpo estranho que pode provocar trombose na veia em que ele está inserido. E é importante ressaltar que os fatores de risco eles são cumulativos, ou seja, quanto mais fator de risco uma mesma pessoa tem, maior é o seu risco de trombose. Nós devemos acrescentar a esta lista a infecção pelo coronavírus. Nós já sabemos até o momento que a infecção pelo Covid aumenta o risco de trombose mesmo semanas após a resolução da infecção. Quais são os sintomas da trombose venosa? Considerando que a grande maioria dos casos acontece na perna, o principal sintoma é uma dor de início súbito em uma das pernas, ou seja, unilateral, associada a inchaço do membro. A panturrilha pode ficar enrijecida e o paciente pode ter dor para andar. Se o inchaço é importante, pode observar ainda uma sensação de calor local. Atenção! Dores e inchaços crônicos que acometem as duas pernas, que vão e voltam, tem períodos de melhora e piora, em geral tem outros diagnósticos e não são trombose venosa profunda. Trombose, em geral, é um quadro agudo. E como é feito o diagnóstico da trombose venosa profunda? A avaliação clínica isolada levanta a suspeita, mas não faz o diagnóstico absoluto de trombose venosa profunda, pois até 50% dos casos podem ter apresentações atípicas. O ultrassom Doppler venoso é o exame realizado para este diagnóstico. Outros exames, como a angiotomografia ou a angiorressonância, podem ser necessários para o diagnóstico de trombose de veias intraabdominais e intratorácicas. A trombose é considerada aguda quando o tempo entre a formação do coágulo e o diagnóstico é menos que 2 semanas. A partir da 3ª semana, a trombose passa a ser considerada subaguda ou crônica. À medida que o tempo passa, o coágulo sofre transformações dentro da veia,
E quanto mais organizado, ou seja, endurecido ou fibrótico, mais crônica é a trombose. Nós chamamos de trombose recanalizada quando o organismo absorve o coágulo e o sangue volta a passar por dentro da veia. Pode ser uma recanalização parcial ou total. Esta recanalização pode levar meses ou até anos para acontecer, e até em alguns casos a trombose não recanaliza. E quais são as complicações da trombose venosa profunda? A mais temida das complicações é a embolia pulmonar. A embolia pulmonar ocorre quando um coágulo se desprende lá da veia onde está a trombose, viaja pela circulação, chega no pulmão e entope os vasos do pulmão. A depender do tamanho e da quantidade de coágulos que chegam até os vasos pulmonares, essa condição pode ser fatal. Por isso, o diagnóstico e o início de tratamento de uma trombose devem ser rápidos. Outra complicação possível e tardia de uma trombose venosa profunda é o desenvolvimento da chamada síndrome pós-trombótica. O paciente apresenta sintomas da insuficiência venosa crônica, como inchaço crônico nas pernas, dor em peso, ou até o desenvolvimento em fases avançadas de feridas venosas de difícil cicatrização. Essa síndrome é mais importante em pacientes que tiveram tromboses de veias mais calibrosas da perna, como por exemplo as veias femorais, e quando demoraram para iniciar o tratamento. O tratamento adequado da trombose, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, ajuda a prevenir a síndrome pós-trombótica. E qual é o tratamento da trombose venosa profunda? Os objetivos principais do tratamento da trombose são impedir o crescimento do coágulo, impedir com que esse coágulo se desprenda do local do trombo e viaje pela circulação, provocando a embolia pulmonar, reduzir a chance da recorrência da trombose e diminuir a chance de complicações tardias como a síndrome pós-trombótica. O tratamento é feito com o uso de medicações anticoagulantes por um período que varia de 3 a 6 meses ou por um período indefinido, caso o paciente tenha fatores de risco que não sejam elimináveis ou que já tenha tido tromboses de repetição. O uso de meias elásticas para tromboses de membros inferiores ou braçadeiras elásticas para tromboses de membros superiores são fundamentais para a melhora do edema e para a prevenção da síndrome pós-trombótica. Casos de trombose aguda de veias calibrosas, como as veias ilíacas, que são veias na pelve, ou a veia cava, que é uma veia intraabdominal, que tenham sintomas severos e que tenham altíssimo risco de evolução para a síndrome pós-trombótica, tem indicação cirúrgica. Nesses casos graves, é realizada a chamada trombectomia, que é um procedimento endovascular realizado através de uma punção na virilha ou um pouco mais para baixo na perna, na qual utilizamos dispositivos para a aspiração dos coágulos. Muitas vezes também é necessária a utilização de medicações fibrinolíticas, que são medicações infundidas através de um catéter dentro do trombo com o intuito de dissolver os coágulos. Se identificadas áreas de estreitamento venoso, principalmente na veia ilíaca, como responsável pela trombose, a chamada síndrome de Cockett, é realizado o tratamento desse estreitamento através de balões e stents após a resolução dos coágulos. Portanto, na imensa maioria dos casos, as tromboses são tratadas clinicamente através de medicações anticoagulantes e cuidados locais, sempre prescritas e acompanhadas pelo médico vascular. Bem, pessoal, espero que eu tenha esclarecido sobre essa doença, a trombose venosa, deixado alguns alertas de quando procurar o médico, o cirurgião vascular, procurar o quanto antes para que o tratamento seja rapidamente instituído. E se você gostou, deixe aqui seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam também gostar, que possam se beneficiar dessas informações. Não deixe de se inscrever aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!